o amor de Maria. Olá, amados irmãos, missionário católico e outros do Arte. Quando você se cadastrar no meu canal, curtir aí, ativar o sininho, escrever um comentário abaixo e passe esse vídeo para várias pessoas. Quando você escreve um comentário, o YouTube entende que o vídeo é necessário. Aleluia, repasse para outros irmãos. Esse é o nosso 9º vídeo do Seminário de Vida do Espírito. Nós vamos falar agora sobre o senhorio de Jesus e as falsas doutrinas. Ou seja, luz é luz, treva é treva. Se existe a verdade, existe a mentira. Se Jesus é o dono, ele não divide você com outros senhores. Então está lá, ó, Mateus 6, versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não tem como você ter dois senhores. Eu vou falar o que eu disse no vídeo primeiro do senhorio de Cristo, e é a maneira mais verdadeira de dizer: o diabo aceita dividir você com Jesus, mas Jesus não aceita dividir você com o diabo. É tudo ou nada. Deus aceita um coração despedaçado, mas Deus não aceita um pedaço do seu coração. Ou Jesus toma conta de tudo, ou ele não aceita nada da sua vida. E quais são as falsas doutrinas mais perigosas, segundo a palavra de Deus? Acompanha comigo, você que está com a Bíblia, Deuteronômio 18, versículo do 9 ao versículo 14. Quando tiveres entrado na terra que o Senhor teu Deus te dá, não te porás as práticas abomináveis da gente daquela terra. Não se acha no meio de ti ninguém que faça passar pelo fogo seu filho ou sua filha, que se dê à adivinhação, à astrologia, ao zagouro, à feitiçaria, à magia ou à invocação dos mortos. Porque o Senhor teu Deus abomina os que se dão a essas práticas. E é por causa dessas abominações que o Senhor teu Deus expulsa diante de ti essas nações. Serás inteiramente do Senhor teu Deus. As nações que vão despojar, ou os agoureiros e os adivinhos, a ti, porém, o Senhor teu Deus não o permite. Palavra do Senhor, Deuteronômio 18, 9, 14. Então vamos direto no assunto. Não passará pelo fogo seu filho ou sua filha. Essas religiões de matriz afro, que colocam a roda de pólvora, mete você lá e faz aquele espaço em cima de você, a Bíblia diz que Deus abomina. Então, para alguns pode ser cultura, mas para o nosso Deus, para a palavra, é abominação. O católico não pode frequentar esse lugar. A segunda coisa que Deus abomina, está escrito aqui, ó, adivinhação. Ou o que é adivinhação? Esse negócio de leitura de mão, leitura de carta, tarô, búzios, tudo isso é adivinhação. Deus não aceita. Lá no meu interior do norte de Minas, o pessoal ia em tal curador fazer uma olhada, meu burro sumiu, minha moto sumiu, meu carro sumiu, eu vou não sei aonde fazer uma olhada para adivinhar. Quem está atrás disso é o demônio. E a Bíblia narra para vocês. Livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 16. Certo dia, quando íamos à oração, eis que veio ao nosso encontro uma mulher escrava de um espírito de Pitão, no qual com suas adivinhações dava muitos lucros aos seus senhores, pondo-se a seguir a nós. E a Paulo gritava: estes homens são servos do Deus Altíssimo, que anuncia o caminho da salvação. Repetiu isso por muitos dias. Por fim Paulo enfadou-se, voltou para ela e disse ao espírito: ordeno-te em nome de Jesus que saias dela. E na mesma hora o espírito saiu. Meu irmão, está na palavra de Deus. Quem está atrás da adivinhação é um espírito de Pitão, que faz a pessoa adivinhar. E às vezes a pessoa adivinha e aquilo pode dar certo para escravizar você, porque o demônio faz isso. Então leitura de mão, queiromancia, búzios, carta, tarô, tudo isso é abominável para Deus. Deuteronômio 18, 9, 14. Você é cristão, você é católico, você não frequenta isso. Depois, a astrologia.
O que é astrologia? O horóscopo. Você não tem signo, a sua vida não é guiada por Sagitário, por Touro, por Escorpião, por Libra. Ah, eu sou de Libra, só posso casar com quem é de Aquário. Tu vai morrer afogado dentro do Aquário, criatura. Quem rege a sua vida, quem guia a sua vida não é uma constelação. A sua vida é guiada por Deus, é guiada pelas mãos divinas. A Bíblia diz que Deus abomina a astrologia. Se Deus abomina, não é coisa para cristão, meus irmãos. Não dá para cristão frequentar essa situação. Depois é uma coisa importante você saber, lá no livro do profeta Isaías, capítulo 47, eu faço questão de pegar para vocês, versículo 13, diz assim, ó: esbanjastes teus esforços entre tantos conselheiros, que eles então levantam e te salvam, aqueles que preparam o mapa do céu e observam os astros, está vendo? As constelações, e que comunica cada mês como irão as coisas. Eu como argueiro de palha, que o fogo consumirá, e não poderá escapar a investida de suas chamas. Meu irmão, o profeta Isaías está dizendo que essas pessoas serão queimadas no fogo que não se apaga, condenação eterna. E às vezes você vê pessoas que é cristã, vai lá no Instagram, vai lá no Facebook: eu sou leonina, eu sou virginiana, eu sou escorpiana. Não, eu sou de Jesus, eu sou comprado no sangue de Jesus, eu pertenço a Jesus. Nenhuma constelação guia a minha vida é guiada por nosso Senhor Jesus Cristo. Então eu volto a dizer, o diabo aceita dividir você com Deus, mas Deus não aceita dividir você com o diabo. Jesus não divide você com horóscopo, Jesus não divide você com mapa astral, Jesus não divide você com adivinhação, Jesus não divide você com leitura de mão, Jesus não divide você com carta de tarô, Jesus não divide você com búzios. Ou você é de Jesus, ou você não é de nosso Senhor Jesus Cristo. A outra coisa que diz que Deus abomina é a feitiçaria. Deus abomina a feitiçaria, meu irmão. A feitiçaria, esse negócio de costurar nome na boca de sapo, negócio de encruzilhada, de levar a roupa da pessoa lá não sei aonde, de tomar água fluídica, e aquelas coisas abomináveis desses livros igual São Cipriano, de cruz de Caravaggio. Deus abomina. Católico não mexe com feitiçaria, nem com feitiçaria branca, nem com feitiçaria negra, tudo é feitiçaria. Isso não compete a cada um de nós. Deus abomina a feitiçaria. Depois diz que Deus abomina a magia. Eu sei que eu já falei no vídeo anterior que tem uma galera dizendo: não, esse negócio de magia não existe. Essa linha aí do catequista, do Alain, do Santa Carona, que quer negar essas coisas. A Bíblia diz que Deus abomina a magia. Se magia não fosse coisa do demônio, não existia, Deus não abominaria. Seja essa magia branca ligada ao esoterismo, essas terapias holísticas da nova era, como eu falei no vídeo anterior, seja a magia negra mesmo, a magia brava, é abominável para Deus. Essa magia ligada ao satanismo, o Deus abomina isso, gente. Isso não faz parte de Deus. Está lá, ó, Atos, é bom vocês conhecerem isso, no Novo Testamento ainda, né? Capítulo 19, a palavra é clara. Quando São Paulo vai evangelizar em Éfeso, diz assim: muitos dos que haviam acreditado vinham confessar e declarar suas obras. Muitos que haviam acreditado, muitos também dos que tinham exercido artes mágicas, olha aí, ajuntava seus livros e queimava diante de todos. Eles queimaram os livros. Você tem que queimar esse livro de Harry Potter, é magia, é do inferno. Queimou esse livro de São Cipriano de Cartago, Cruz de Caravaca, esse negócio de crepúsculo, de vampirismo. A gente tem que banir isso da nossa vida. Ainda que os anestesistas, catequistas, os Varela, não tem nada a ver. Tem sim, gente. Atrás disso está uma cultura demoníaca de incutir a magia nos nossos adolescentes. Deus abomina a magia. É porque Varela, o meu amigo Alain Carrion, ou talvez o cara de Santa Carona, nunca atendeu pessoas oprimidas pelo demônio, como a gente trabalha com cura e libertação. Já atendemos pessoas que, o menino com 11 anos está possesso por Satanás, e quando você vai rezar, você averigua tudo, a mãe nunca levou em canto nenhum, a família é católica, reza o texto, é de igreja, e de repente o demônio fala que ele estava lá pelo livro, porque o menino com 11 anos tinha lido toda a coletânea de Harry Potter, e por meio dessa coletânea o demônio entrou na vida dele. Mas o catequista, coitadinho do Varela, nunca vai atender um caso desse, infelizmente, e fica incentivando as pessoas a ler coisa de magia. Rompa com isso, gente.
Deus abomina a magia. É triste a gente ver isso dentro da nossa própria igreja hoje. Depois a Bíblia diz que Deus abomina a invocação dos mortos. Nós católicos não cremos em invocação dos mortos, gente. Quem baixa é quem vive lá embaixo. Pelo amor de Deus, eu vou ler para vocês, primeiro livro das Crônicas, capítulo 10, versículo 13, está aqui, ó, 1 Crônicas 10, 13. Saul morreu por causa da infidelidade pelo qual se tornara culpado contra o Senhor, não observando a palavra do Senhor, e por ter consultado necromante. O que é necromante? Mulheres que invocam os mortos, os médios que chamam os espíritos do além. Deus abomina a necromancia, Deus abomina a invocação dos mortos. Então, quem está atrás da invocação dos mortos não é Jesus, quem está atrás é uma outra coisa. Levítico, é bom vocês conhecerem, capítulo 19, versículo 31. Não vos dirijais aos necromantes, ou seja, que invocam os mortos, nem aos adivinhos, não os consulteis, para que não sejais contaminados por eles. Veja, adivinhação e necromancia, invocar os mortos, traz contaminação espiritual para a sua vida, além de ser um pecado mortal, meu irmão. Isso não pode fazer parte da sua vida, em nome de Jesus. Levítico capítulo 20, versículo 6. Se alguém dirigir aos necromantes ou aos adivinhos, para fornicar com eles, voltarei meu rosto contra esse homem. Se você invoca os mortos, se você vai atrás de adivinhação, Deus volta o rosto contra você. Isso é a palavra dele, é a palavra eterna dele. Jesus não divide você com o espírito além que baixa para dar recado. Não é a nossa fé. Não é a nossa fé, pelo amor de Deus. Morto não vai baixar aqui para dar recado para ninguém. Quem faz isso é o inimigo disfarçado naquela pessoa. 2 Coríntios 11, 14, Paulo diz que se Satanás se transfigura em anjo de luz, se o demônio se transfigura em anjo de luz, quanto mais na voz de pessoas que já morreram para enganar você. Mas algumas coisas eu preciso falar com vocês, que está nesse livrão aqui, ó, Catecismo da Igreja Católica. Você que segue a Igreja Católica, parágrafo 2116, diz assim, ó: todas as formas de adivinhação hão de ser rejeitadas pelo católico. O que é adivinhação? Tarô, carta, búzios, leitura de mão de cigano, todas essas formas, esses curandeiros aí da roça, você que é do norte de Minas, vai no curandeiro, não sei aonde, fazer uma olhada, não sei o que, tem que ser rejeitado, porque quem está atrás disso não é Deus, é o demônio, tá? Recurso a Satanás ou aos demônios, evocação dos mortos, ou outras práticas que erroneamente supõem descobrir o seu futuro. A consulta aos horóscopos, a astrologia, o mapa astral, a queiromancia, a interpretação de presságios e da sorte, os fenômenos de visão, os recursos aos médios, escondem uma vontade sobre o poder, sobre o tempo, sobre a história e finalmente sobre os homens, ao mesmo tempo que tem um desejo de ganhar para si os poderes ocultos. Essas práticas contradizem a honra e o respeito que nós devemos ao Deus amoroso. Olha, gente, isso só compete a Deus. O nosso futuro não está na palma da mão, não está na carta, não está nos búzios. O nosso futuro não está no horóscopo. O nosso futuro está nas mãos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Talvez você está assustado e fala: mas eu já fiz isso, o que eu vou fazer? Daqui a pouco eu te dou a solução. Deixa eu continuar o que a igreja fala. Todas as práticas de magia ou de feitiçaria, com os quais as pessoas pretendem domesticar os poderes ocultos, para colocá-los a seu serviço, obter um poder natural sobre o próximo, mesmo que seja para proporcionar saúde, são gravemente contrários à virtude da religião. O meu irmão Alain, ou o carequinha do Santa Carona, ou o diácono Varela do catequista anestesista, se magia fosse uma coisa falsa, por que a igreja está dizendo que a magia é pecado? Se ela é pecado, quem está atrás dela é o demônio, que ele é o autor e princípio do pecado. Pelo amor de Deus, para de enganar o povo católico com esse discurso relativista. A magia, a feitiçaria são pecados gravemente contrários à virtude da religião. Essas práticas são ainda mais condenáveis quando acompanhadas de uma intenção de prejudicar outro,
ou quando recorre à intervenção dos demônios, aí fica mais grave ainda. O uso de amuleto, daqui a pouco eu vou falar o que é amuleto. Você que usa pirâmide, cristal, apanhador de sonho, tudo isso é amuleto, tá? É repreensível, ou seja, católico não pode ter amuleto nenhum. O espiritismo implica frequentemente prática de adivinhação, de magia ou invocação dos mortos. Por isso a igreja adverte os fiéis a evitá-lo. Você que é católico, você não pode frequentar centro espírita por nada. Jesus não divide você com o espiritismo. O espiritismo crê na reencarnação, católico crê na ressurreição. Para o espírita, Jesus é um espírito iluminado. Para nós ele é o verbo encarnado. Ele é Deus que desceu do céu e veio nos salvar. Eu vou mostrar isso para vocês mais na frente. O recurso assim chamado aos remédios tradicionais não legitima nem a invocação dos poderes maléficos, nem a exploração da credulidade. O que a gente está falando? As tais garrafadas de curandeiro, os remédios, as garrafadas. Você que é católico não pode tomar garrafada de curandeiro, garrafada de benzedor, garrafada de santo, não sei das quantas, do Pai Santo, não sei de onde. Isso não é coisa para católico. A igreja está dizendo que isso é pecado grave, está no catecismo da igreja católica. Então vamos lá, para a gente caminhar. Uma outra coisa que é falso e que a gente tem que banir na nossa vida é a superstição. Toda superstição é idolatria. O catecismo condena veementemente a superstição. Parágrafo 2111, a superstição é o desvio do sentimento religioso e das práticas que ela se impõe. Ela é um pecado grave, gente. Aí a pessoa crê, coloca um Buda, até o Varela, de mandar uma pessoa colocar um Buda dentro de casa. Pelo amor de Deus, você é cristão, o que tem a ver cristianismo com budismo? Coloca um elefante com a bunda virada para a porta e chinelo virado, está agorando minha mãe, pelo amor de Deus. Aí coloca pé de coelho para fazer não sei o que, treino de 4 folhas, cristais, arruda de trás da orelha, vestir roupa branca, tem que um desenho, pular ondinha para poder dar sorte. É semente de romã, é simpatia, é varrer o mercado para dentro, que se varrer para fora está espantando a freguesia, é ferradura de 7 buracos, é corrente de oração pela internet que se quebrar não há problema, é fitinha de Aparecido do Norte amarrado no pulso, que se cortar Deus não atende, é mieirinho de santo entregado, tem que entregar um mieirinho, é a tal da pulseira do equilíbrio, para equilibrar os nossos chakras. Gente, pelo amor de Deus, a brincadeira do compasso, a brincadeira do copo, tudo isso é abominável para Deus. Tudo isso é idolatria. Católico não pode fazer simpatia por nada. O menino nasce, tem que pegar um umbigo, enterrar não sei aonde, jogar em cima da casa, fazer não sei o que. Qualquer tipo de simpatia é coisa do demônio. Deus abomina a simpatia. Pega um cipó, rapa 3 para frente, 3 para trás, faz não sei o que, vai remelando. Isso é simpatia, gente, isso é magia branca. Eu coloco o pé de coelho para não sei o que, eu coloco não sei o que. Gente, outra coisa perigosa que está acontecendo demais é o tal do apanhador de sonho, ou teia do sonho, que muito católico está usando. Deixa eu explicar para você, tá? A teia do sonho, ou teia do fio do sonho, nasceu nas tribos indígenas dos Estados Unidos. Eu vou contar a história para você. Cada tribo tinha o seu jeito de fabricar a teia do sonho. Para essas tribos indígenas, os sonhos sempre tiveram um papel fundamental. Era como se fosse um tipo de sinal vindo dos seus deuses, ou dos seus ancestrais. A teia do sonho em geral era feita de ramo de salgueiro flexível, em formato de círculo e revestido de tiras de ouro. Formavam as teias um tipo de fibra resistente, onde permanece uma passagem em forma de círculo. A teia também é composta com as penas de coruja, que simboliza a sabedoria, penas de águia, que simboliza coragem, e funciona mais ou menos assim. A religião indígena acredita que quando a noite cai, o ar se enche de sonhos bons e sonhos ruins, e ainda que seja pesadelos, eles acreditam que é uma mensagem provindo dos mesmos. Para além dos sonhos, eles acreditam que o ar está cheio de energias negativas, e que também essas energias podem fazer mal. Portanto, a teia dos sonhos serviria exatamente para isso. O que são os maus sonhos? Essas energias negativas, que quando chega próximo à teia do sonho, fica presas nessas teias, e somente temos bons sonhos pelo ciclo aberto do centro.
Ao amanhecer, os raios do sol atingindo a teia do sonho dissipa todos os sonhos e as energias negativas presas no sonho. Existe uma lenda também de uma tal de uma aranha, papapá, mas essa aí não compete. Portanto, essa base a teia dos sonhos para captar más energias e liberar boas energias para dar sabedoria e coragem. Isso é o que, gente? Isso é amuleto esotérico. E tem católico com essa pindaímba. Isso é pecado você usar uma coisa dessa na sua casa. Você não pode ter isso. Então assim, eu preciso citar que às vezes tem até a superstição. Pega o santinho, faz um dinheiro e vai entregando para Deus atender pedido. Isso é superstição. Pessoas que infelizmente estão usando corrente de oração pela internet e tem que passar para não sei quanto, para não sei quanto, para não sei quanto. Agora tem a tal da corrente do anjo Metraton. Gente, a igreja só sabe de 3 tipos de anjos: Miguel, Gabriel e Rafael. Qualquer tipo de anjo não é cristão católico, é da cabala, é de outra doutrina, e isso não é para nós católicos. Nós temos Jesus como o único Senhor e Salvador da nossa vida. Outra coisa, a questão do espiritismo, para eu caminhar com vocês no final do vídeo, está lá, ó, Hebreus capítulo 9, versículo 27, está determinado ao homem morrer uma só vez, logo em seguida vem o julgamento. Nós iremos morrer uma só vez, e depois da morte você tem um caminho eterno para o céu ou um caminho eterno para o inferno. Não tem, você não vai voltar aqui para pagar seu karma. Se você fosse voltar aqui, a reencarnação anula o sacrifício de Jesus. Eu não sou salvo por sucessivas reencarnações, eu sou salvo pela paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, você não pode ser espírita. Deus abomina essa ideia da reencarnação. E você que é católico, vou ler para você o nosso catecismo, tá? A gente tem que conhecer isso aqui, porque é a nossa fé. A igreja diz lá no parágrafo 1013 do catecismo: a morte é o fim da peregrinação do homem na terra, tá? E o catecismo continua dizendo: não voltaremos mais a outras vidas terrestres. O homem deve morrer uma única vez. Não existe reencarnação depois da morte. Acreditar em reencarnação é anular o sacrifício de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meus irmãos. Então essa é a nossa fé católica. Depois eu preciso dizer para você, então, não dá para você ser espírita e ser católico. Jesus não divide você com o evangelho de Chico Xavier, com o evangelho de Allan Kardec. Nós queremos o evangelho de Cristo, escrito por Mateus, Marcos, Lucas e João. O outro é um falso evangelho. Não é a nossa fé cristã católica. Uma outra coisa importante que eu queria que vocês conhecessem também é a respeito da maçonaria. Católico não pode ser maçom. Muita gente me perguntou sobre isso e eu vou falar. Isso aqui, ó, é o último documento escrito quanto à maçonaria, tá? Assinado por 2 papas, João Paulo II e depois Bento XVI. O documento diz assim: permanece, portanto, imutável o parecer negativo da igreja a respeito das associações maçônicas, pois os seus princípios foram sempre considerados inconciliáveis com a doutrina da igreja e por isso permanece proibida as inscrições nela. Os fiéis que pertencem às associações maçônicas estão em estado de pecado grave e não pode aproximar-se da Sagrada Comunhão. Não compete às autoridades eclesiásticas locais, padres e bispos, pronunciar sobre a natureza das associações maçônicas como um juiz que implique a derrogação deste documento acima estabelecido. Sagrada Congregação da Fé, 17 de fevereiro de 85, São João Paulo II. Portanto, meu irmão, católico não pode ser maçom, católico não pode frequentar Demolei, que é a escolinha de jovens da maçonaria, patrocinada pela maçonaria. Por quê? Porque você não pode comungar e se aproximar da mesa do altar. Eu sei que tem padre aí celebrando missa da maçonaria, tem padre aí, não, está errado, tem padre que está mandando ministro da Eucaristia ser maçom. Meu filho, você escolhe ou bode ou cordeiro, os dois não dá. Jesus não divide você com a maçonaria, Jesus é o cordeiro, e o cordeiro não divide você com o bode. Você tem que escolher ou uma coisa ou outra, porque as duas coisas não dá. E eu quero terminar o vídeo falando também sobre o perigo dos benzimentos. Há alguns lugares que as mães, as crianças nascem e levam os filhos para ser benzidos. Oh meu Deus, é vento virado, é espinhela caída, é carne quebrada, é benzimento quebrando. Aonde a mulher pega 3 anos, dá.
Você não é capaz de entender o que ela ora. Isso não é coisa de católico. Traga seu filho para o padre abençoar na igreja, para alguém da intercessão, do apostolado, da oração, rezar, mas não levar em certas pessoas que você não pode ouvir o que elas falam. Isso traz contaminação espiritual para a sua criança. Isso não é de Deus. E aqui eu queria só terminar dizendo para vocês: cuidado com reiki, cuidado com yoga, cuidado com florais de bar, cuidado com essa ideia de ficar queimando incenso dentro de casa. Isso também é coisa do movimento Nova Era, não é católico. Cuidado com essa bendita pulseira do equilíbrio para equilibrar seus chakras. Isso não é católico. Você fala: eu disse, tá, e o que eu faço agora? Primeira coisa que você vai fazer: renunciar a tudo isso que eu falei. Se você frequentou esses lugares, se você leu horóscopo, leitura de mão, frequentou o espiritismo, invocou os mortos, foi para a maçonaria, renuncia isso agora, em nome de Jesus. É a primeira coisa. A segunda coisa que você vai fazer: se você é católico, procura um bom sacerdote e se confessa. Um bom sacerdote, que tem alguns que vai incentivar o seu pecado. Um bom padre, se confesse. Não aceite nada do demônio na sua vida. Um bom sacerdote, e faça uma boa confissão. E a terceira coisa é: vai frequentar um grupo de oração, faça um seminário de vida e procura receber uma oração de libertação, se isso trouxe algum tipo de amarração ou de destruição na sua vida. Então, renunciar, se confessar, tá? Receber uma oração de libertação e ter uma vida sacramental. Vai rezar o seu texto, vai receber Jesus na Eucaristia, porque quando nós temos Jesus, nós temos tudo e não dependemos de nada daquilo que não é de Jesus. Então eu quero fazer essa oração por você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Senhor, eu quero te apresentar cada pessoa que vai ver esse vídeo, cada pessoa que caiu no pecado da superstição, cada pessoa que frequentou o espiritismo, leitura de mão, leitura de carta, cada filho amado que envolveu com maçonaria, com satanismo, seja o que for. Derrama seu sangue agora e liberta essa pessoa, Jesus. Talvez o demônio está oprimindo ela, amarrando a vida dela. Quebra essa maldição, liberta ela dessa opressão agora, e que todo o mal seja cancelado na vida dessa pessoa. Jesus, toda a contaminação de benzimento, vento virado, quebranto, espinhela caída, lava no seu sangue e cancela agora todo esse mal. E você que me assiste agora, meu irmão, renuncia. É só você dizer: eu renuncio ao espiritismo em nome de Jesus, eu renuncio à magia em nome de Jesus, eu renuncio a toda superstição em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora derrama, Jesus, derrama teu sangue, cara, sobre cada filho amado, sobre cada pessoa que me assiste agora, e que aquela pessoa possa declarar que tu és o único Senhor e Salvador da vida dela. E eu quero declarar o teu senhorio sobre todas as pessoas que me assistem agora. Jesus, tu és o nosso único Senhor e único Salvador, e afora de ti não existe salvação. E muito obrigado, que eu creio que o Senhor está tocando cada coração que me ouve agora, e que esse coração seja batizado no Espírito Santo. É promessa tua: recebereis o Espírito Santo e ele vos dará força. Derrama, Jesus, a força do teu Espírito sobre cada pessoa que nos assiste agora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Deus abençoe você, e até o próximo vídeo sobre fé e conversão. Aleluia!